Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Cido e nesta videoaula será discutido a semelhança de figuras planas e números racionais. E as habilidades que serão desenvolvidas ao longo de vários exemplos resolvidos e comentados são as seguintes: reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras poligonais. Aqui tem duas palavras que merecem destaque. A palavra congruência em geometria quer dizer iguais, e figuras poligonais quer dizer figuras geométricas planas. E a outra habilidade é reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal. Então vamos ver o nosso exemplo. Semelhança de figuras planas. Então, observe as figuras. Então, nós temos dois retângulos. E a ideia aqui é identificar se essas figuras são figuras poligonais ou figuras planas semelhantes. Para isso, nós temos um critério. E vamos observar qual é este critério. Então, neste primeiro retângulo, você vai observar que nós temos 5 unidades, ou seja, são 5 quadradinhos que formam a base ou o comprimento desse retângulo. E a altura é formada por 3 quadradinhos, ou seja, 3 unidades de medidas. Muito bem, vamos identificar então o outro retângulo. No outro retângulo, nós temos 10 unidades de medida no seu comprimento ou na sua base. E na sua altura, nós temos 6 unidades, ou seja, se nós contarmos aqui, nós temos 6 quadradinhos. Então, eu identifiquei nas duas figuras planas qual é o seu comprimento, ou qual é a sua base e qual é a sua altura. E se a gente observar, dá para a gente perceber o seguinte, sem fazer cálculo nenhum. Aqui no comprimento ou na base, nós tínhamos 5 unidades. Aqui nós temos 10. O que aconteceu? Dobrou. E o que aconteceu com a altura? 3 unidades, aqui 6 unidades. Nós podemos observar também que a altura dobrou. E os ângulos desse retângulo são ângulos de 90 graus. Então, aqui são ângulos de 90 graus. Então, os ângulos são congruentes e os seus lados são proporcionais. O que isso quer dizer lados proporcionais? Que os dois lados aumentaram na mesma proporção. De 3 para 6, dobrou. De 5 para 10, também dobrou. Ó, lógico que aqui nós podemos dizer que essas duas figuras são figuras semelhantes, ou seja, os ângulos correspondentes são ângulos de 90 graus, portanto, são ângulos congruentes, e os lados são lados proporcionais. Isso que eu acabei de dizer vale essas observações, que de fato as duas figuras são semelhantes. Primeiro, o retângulo ABCD tem base medindo 5 unidades e altura medindo 3 unidades. E o retângulo A', B', D', que é o maior, tem base medindo 10 unidades e altura medindo 6 unidades. Portanto, o segundo retângulo é uma ampliação do primeiro na razão 2. O que quer dizer isso? Razão 2. Esse K a gente utiliza sempre para razão. Ele significa que este retângulo ele foi ampliado 2 vezes as medidas do primeiro. E segundo ponto que nós devemos destacar, que para determinar a razão de semelhança, basta dividir as dimensões de uma figura pelas dimensões da outra figura. O que nós fizemos? Se eu dividir 6 por 3, 2. Se eu dividir 10 por 5, também é 2. Esta é a constante que a gente chama de constante de proporcionalidade. Ou seja, o 2 é a razão de semelhança entre essas duas figuras. Então, que fique claro essas duas condições que são importantes para a gente definir a semelhança de duas figuras. Quais sejam? E eu vou repetir para que isso fique claro.
para que duas figuras sejam semelhantes, elas têm que ter ângulos correspondentes congruentes e lados proporcionais. Vamos ver a aplicação disso na relação que existe entre a área e o perímetro dessas figuras. Então, observe. A área do primeiro retângulo é 15 unidades ao quadrado. Mas, professor, como o senhor chegou em 15 unidades? Eu poderia contar aqui que nós vamos ter 15 quadradinhos pintados. Ou lembrar que a área de um retângulo é sua base multiplicado pela altura. Como a base é 5 e a altura é 3, nós teríamos 5 que multiplica 3 igual a 15. E a área do segundo retângulo também é base multiplicado pela altura. A área do retângulo, então, seria a sua base 10 multiplicada pela sua altura 6, ou seja, 60 unidades ao quadrado. Lembrando que a unidade da área é sempre ao quadrado. Se a gente for numa loja comprar piso, nós vamos pedir metros quadrados. Então, o que nós percebemos entre a área? Uma área era 15, a outra área era 60. Então, houve aqui uma multiplicação de 4 vezes, ou seja, era 15 e passou para 60. Então, a área aumentou em 4 vezes. E vamos ver, então, o que aconteceu com o seu perímetro. Perímetro, lembrando, é a soma de todos os lados. Então, nós temos 5 mais 3, aqui também mede 5, mais 3. Você pode observar aqui, 5 mais 3, mais 5, mais 3. O perímetro, então, é 16 unidades. Vamos ver o perímetro do retângulo maior. Então, 10 mais 6, aqui 10 de novo, mais 6. Portanto, observe, 10 mais 6, mais 10, mais 6. Ou seja, 32 unidades. O que aconteceu com o seu perímetro? Ora, de 16 passou para 32. Então, o seu perímetro dobrou. Observação que você deve fazer. Observe que a razão entre as áreas é 4. Ou seja, se eu dividir 60 por 15, é 4. Ou seja, o aumento da área foi de 4 vezes. E entre os perímetros foi de 2 vezes. Se eu dividir 16 por 32, nós vamos obter o número 2. Vamos ver um outro exemplo. Observe essas duas figuras espaciais. Por que nós estamos chamando de figuras espaciais? Porque nessas figuras nós temos 3 dimensões. Nós temos comprimento, largura e altura. Repetindo, na outra, nós temos comprimento, largura e altura. E essas duas figuras espaciais, na geometria, elas recebem nomes especiais, são denominados prismas. Mas vamos observar se há semelhança entre esses dois prismas. Então, vamos considerar as suas medidas. Então, observe, no primeiro prisma, se nós contarmos os quadradinhos do comprimento, 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 unidades de comprimento. Se nós contarmos a sua altura, olha o cursor onde o professor está colocando. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 na altura. E a sua largura, observe, é a diagonal de 2 quadradinhos. Então, a sua largura é a diagonal de 2 quadradinhos. Vamos observar o que acontece no segundo prisma. Comprimento do segundo prisma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, 6 quadradinhos. Altura do segundo prisma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, de altura nós temos 9 unidades. E a largura? A largura é a diagonal de 3 quadradinhos. Muito bem. Então, nós vamos verificar se houve um aumento proporcional dessas dimensões. Porque você deve notar que de 4 passou para 6, de 6 passou para 9 e a diagonal de 2 quadradinhos passou para 3. Então, nós vamos verificar se são proporcionais. E olhando apenas
para os seus lados. Então, observe, se nós formos calcular a razão de semelhança, que nós estamos chamando de K, nós vamos dividir o comprimento do maior prisma pelo menor prisma. Então, 6 dividido por 4, observe que essa divisão vai dar um número decimal, toda fração pode ser transformada em um número decimal, de 1,5. Então, razão entre os comprimentos de 1,5. Da mesma forma, nós vamos dividir a altura. 9 dividido por 6. Então, 9 dividido por 6 também deu 1,5 de altura. E vamos ver a largura. 3 quadradinhos diagonal dividido por 2 quadradinhos da diagonal. 3 dividido por 2, 1,5 na largura. O que você observa? Você observa que todas as razões de semelhança foi 1,5. Então, nós podemos dizer que os lados, ou melhor dizendo, se são figuras espaciais, as arestas desses dois prismas são proporcionais. Se são proporcionais, nós podemos dizer que essas duas figuras são figuras espaciais semelhantes. Por que que nós podemos dizer? Eu insisto, porque a razão de semelhança entre os seus lados garantiu uma proporcionalidade. E o que garante isso? Nós obtivemos 1,5 em todas a comparação de todos os seus lados. Vamos ver agora um outro exemplo. Nós temos dois triângulos aqui, que eu já estou afirmando que eles são triângulos semelhantes. E eu quero calcular este valor de x. Muito bem. Então, se são semelhantes, a gente já poderia fazer esse cálculo mental. De 10 aumentou para 20. Que número que eu teria, portanto, dobrou? Você concorda comigo? Que número que eu deveria colocar aqui, que dobrado dá 22? 11. E nós já resolveríamos a questão do problema. Só observando o quê? A afirmação que foi feita, que os dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, seus lados são proporcionais, ou seja, os seus lados devem aumentar ou diminuir proporcionalmente. Nós observamos aqui que de 10 para 20 dobrou. Que número que deve ser x, que quando dobrado dê 22. Obviamente, esse valor de x é 11. E baseado nisso, nós podemos reafirmar o que nós dissemos anteriormente, ou seja, o que foi dito anteriormente. Condições necessárias para a semelhança de figura é que os ângulos correspondentes sejam congruentes, ou seja, esse ângulo deve ser igual a esse ângulo do vértice A deve ser igual ao ângulo do vértice F, o ângulo do vértice C deve ser igual ao ângulo do vértice V, do vértice E, melhor dizendo. Então, os ângulos devem ser correspondentes, devem ser congruentes, e os lados proporcionais. Então, se um lado dobrou, o outro lado também deve dobrar. Então, para a resolução, primeiro passo, determinar a razão de semelhança entre os lados correspondentes, ou seja, a razão de semelhança K vai ser 20 dividido por 10, que vai ser 2. Essa é a razão de semelhança. Segundo passo, o lado x tem como lado correspondente o 22. Para encontrar o valor de x, basta dividir o 22 pela razão de semelhança, que é 11. Ou então, fazer o cálculo mental que nós tínhamos feito inicialmente. Então, uma questão que deve ficar clara para você. Condições necessárias para a semelhança de duas figuras. Que os ângulos correspondentes sejam congruentes, ou seja, que eles sejam iguais, e que os lados correspondentes sejam proporcionais. Para eles serem proporcionais, tem que ter a mesma razão de semelhança, o que nós observamos aqui. 1,5, 1,5, 1,5. Então, tem a mesma razão de semelhança, então nós podemos afirmar que as três dimensões, ou seja, comprimento, altura e largura, são proporcionais. Logo, as duas figuras espaciais aqui são semelhantes. Como último assunto, vamos ver números racionais na sua representação fracionária e decimal. E vamos partir de um problema.
Então, observe o exemplo. Foi feita uma pesquisa sobre a preferência musical com um grupo de 40 alunos do 9º ano do ensino fundamental. O resultado da pesquisa foi o seguinte: 5 alunos preferem rock, 15 alunos preferem MPB e 20 alunos preferem funk. Representar na forma fracionária a preferência de cada grupo de alunos. Então, vamos representar rock. E essa ideia é bem simples. Quantos alunos gostam de rock? 5. No total de quanto? 40. Então, representando a fração de alunos que gostam de rock, nós temos 5/40. Esta fração poderia ser representada na forma decimal. Para isso, basta você dividir 5 por 40. E você pode até utilizar uma calculadora, né? Mas nem sempre uma calculadora estará disponível. É importante que você saiba fazer a divisão. A ideia é que toda fração pode ser representada na forma de um número decimal. Então, se nós dividirmos 5 por 40, nós vamos obter 0,125. E esta representação decimal ainda pode ser representada na forma de porcentagem. Para tanto, basta você correr a vírgula 2 casas. Se nós tínhamos a vírgula aqui, eu corro 2 casas e a representação em forma de porcentagem será 12,5. Observe agora, e nós vamos ter a mesma ideia para os alunos que gostam de MPB. Quantos alunos gostam de MPB? 15 no total de 40. Então, já fiz a representação fracionária. Se eu dividir 15 por 40, eu vou obter 0,375. Que esse número decimal ainda pode ser representado na forma de porcentagem. Para tanto, isso aqui é um macete simples. Basta a vírgula correr 2 casas. Então, se a vírgula correr 2 casas, nós teremos 37,5. Porque esse zero aqui eu posso descartar, porque a vírgula sai daqui e corre 2 casas. Daí você poderia me perguntar: professor, por que corre 2 casas? Porque nós estamos trabalhando com porcentagem. Porcentagem é uma razão por 100, centesimal. Então, por isso que a gente usa esta dica de ocorrer 2 casas. E, por fim, os alunos que gostam de funk. 20 de 40. Então, 20 alunos do total de 40 gostam de funk. Se eu dividir 20 por 40, nós vamos obter 0,5. Ou seja, 0,5 é metade de 100, ou seja, 50%. Então, nesse exemplo, fica claro que nós podemos trabalhar a representação fracionária. Essa representação fracionária, ela pode ser escrita na forma decimal, e a forma decimal ainda pode conectar com a forma de porcentagem. Mais um problema para a gente finalizar essa ideia de representação fracionária e decimal. João recebe mensalmente R$ 2.400. Ele gasta 2/5 desse valor com o aluguel e a conta de luz. Calcular o valor que ele gasta com o aluguel e com a conta de luz, né? Aqui ficou faltando a conta de luz. Então, calcular o valor que ele gasta com o seu aluguel e com a conta de luz. Essa ideia é bem simples. Basta que nós façamos o seguinte: pega-se a fração e multiplica pelo valor do salário de João. Então, 2/5 de 2.400. Ah, professor, e como eu multiplico fração? A ideia é simples. Multiplica a parte de cima da fração, 2 que multiplica 2.400, 4.800, e divide pelo de baixo. Então, multiplica pelo de cima, divide-se pelo de baixo. 4.800 dividido por 5 é 960. Então, resposta ao problema: qual é o valor que ele gasta com o aluguel e a conta de luz, que ficou faltando aqui. Ou seja, resposta seria: João gasta com o aluguel e a conta de luz R$ 960. Espero que você tenha aproveitado esta videoaula. Assista com atenção. Sempre quando tiver uma dúvida, retome a aula e assista novamente. Espero você até uma próxima aula. Se você gostou da aula, deixe um like, e se você quiser receber
a notificação sempre que eu postar uma videoaula, se inscreva no meu canal. Até a próxima!